E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para falar sobre Palmeiras versus São Paulo, galera. Jogo que vai acontecer no domingo às 16 horas. Palmeiras que já enfrentou o São Paulo neste ano 3 vezes. Verdão saiu com 2 vitórias e um empate. Palmeiras que marcou 2 vezes contra o São Paulo e não levou nenhum golzinho sequer, pessoal. Tô deixando aqui para vocês o bola rolando do Band Esporte e o Sport Center falando muito mais sobre o Choque Rei. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Falar do Palmeiras que enfrenta o São Paulo, já que falamos do tricolor, a gente tem que falar do outro lado agora, que é o Palmeiras, que tem essa dupla de ataque que está fazendo barbaridade. E o Flaco Lopes falou sobre o jogo de domingo. Um jogo espetacular, sempre falo mesmo, os clássicos são um jogo que a gente sonha com jogar desde criança e vai ser especial, muito especial para nós. Chegamos com bom ânimo, com um bom funcionamento e cara, vamos ver o que o professor pede para nós. Muito bem, falando muito bem o português, o Flaco Lopes. Convocado de novo pela seleção Sim, argentina. Ele e o Aníbal Moreno. Mais uma vez aí está na seleção da Argentina, terá talvez a oportunidade de jogar com o Messi. Talvez porque precisa ser escalado, precisa entrar em campo, né? Temos o raio-x do clássico de domingo, colocando na mesma tela exatamente os dois clubes. O São Paulo, 7º colocado, Palmeiras 2º. São Paulo tem 38 pontos. Palmeiras tem 52, olha a diferença em pontos, né? Que coisa absurda. O São Paulo em 26 jogos são 10 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, marcou 29, sofreu 25 gols, enquanto que o Palmeiras em 24 jogos são 16 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 39 gols marcados, 19 sofridos. Essa reguinha mostra todos os últimos eventos, né? No caso de Palmeiras e São Paulo, inclui também a Copa Libertadores da América, jogos da Libertadores. Então o São Paulo vinha de 4 derrotas, ontem encontrou finalmente sua vitória. E o Palmeiras com 4 vitórias e 1 derrota apenas. Essas são as campanhas mais recentes. Agora veja o departamento médico, que é a parte baixa aqui dessa tela. São Paulo, Caleri, Tolói, Ferrarese, André Silva, Luan, Oscar, Rian Francisco, Marcos Antônio e, no caso do Rigoni, está suspenso. E o Palmeiras, a questão da lesão, né, do Lucas Evangelista e do Paulinho, que não volta de jeito nenhum. A gente nem entende, né? O Palmeiras tem uma tela que mostra exatamente sobre a lesão do Lucas Evangelista pós-operado. Diz o seguinte: galera, passando aqui para dizer que a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Obrigado a todos que mandaram mensagens, me dando suporte, força e energia positiva em um dos momentos mais delicados da minha carreira. Às vezes não entendemos os planos de Deus para as nossas vidas, mas em todos os momentos Ele está no controle de tudo. Em tudo, dai graças e 3 pontinhos. A gente deseja ótima recuperação para o Evangelista. Nós já vamos falar sobre ele já. Tem mais uma tela aí, Kleber? Sim, histórico. Histórico de São Paulo e Palmeiras no nosso Choque Rei aqui. São 3 jogos na temporada 2025, incluindo 2 do Campeonato Paulista, é isso? Isso. Um brasileiro. É que o regulamento do Paulistão é tão esdrúxulo que a gente nunca sabe se são 2 ou 1. Que eles se enfrentaram na fase de grupos, depois na semifinal, o Palmeiras eliminou o São Paulo com aquele polêmico pênalti do Vitor Roque e os 2 times também se enfrentaram no primeiro turno ali do Campeonato Brasileiro. Né? Então significa o seguinte: São Paulo não venceu o Palmeiras esse ano, o Palmeiras tem 2 vitórias, 1 empate, 2 gols marcados pelo Palmeiras, nenhum de São Paulo. Em termos de confrontos, né, Paulistão fase de grupos, na semifinal do Paulistão deu Palmeiras e no Campeonato Brasileiro, 8ª rodada, Sociedade Esportiva Palmeiras. Ou seja, Palmeiras
está em vantagem nessa temporada, né, de 2025, mas é um clássico histórico. Essa alcunha de Choque Rei foi o Tomás Mazzoni, que escrevia para o jornal A Gazeta Esportiva na década de, sei lá quando, 40? 1940, 1950. O grande Choque Rei é de 42, né, da arrancada heróica. Né? Então foi nessa época de 40. Por aí. Tá tudo bem, Berno? Tudo certo, já voltamos à atividade. 100%. Ô, Léo, nós Toma cuidado com o metanol. Né? Isso, hoje é sexta-feira, muito cuidado. Alongamos as telas aí. Fala, Léo, o que esperar desse clássico de domingo? Primeiro, sobre o Evangelista. Um cara que chegou no começo do ano, teve que esperar muito, porque era o reserva imediato do Richard Rios. Agora assumiu, teoricamente era o titular da posição e tem logo uma lesão. O jogador é muito complicado, ele vinha atuando muito bem. Como a gente mostrou aqui recentemente, era o líder de desarmes desde que passou a ser titular do Palmeiras. A melhor recuperação para ele possível. Quanto ao confronto, ao jogo entre Palmeiras e São Paulo, foram duelos muito equilibrados em 2025 e acho que essa é a tendência para o clássico deste final de semana. No primeiro jogo, 0-0 no Allianz Parque, no Campeonato Paulista, o Palmeiras não conseguiu encontrar os espaços na defesa do São Paulo. Para aquele dia especificamente, o Zubeldia alterou o sistema do São Paulo, foi com 3 zagueiros e o Palmeiras teve muitas dificuldades. No confronto da semifinal do Campeonato Paulista, também um jogo muito parelho, ainda com o Zubeldia como técnico de São Paulo, e o Zubeldia também mudou o sistema para 3 zagueiros naquele dia. No primeiro turno, aí sim, dos 3 jogos, acho que foi o que o Palmeiras levou a melhor. Acho que foi 1-0, mas o Palmeiras foi mais tímido que o São Paulo naquele dia. Crespo e Abel Ferreira carregam já um histórico considerável de duelos entre eles. O Crespo foi campeão paulista em 2021 em cima do Palmeiras do Abel, assim como o Palmeiras do Abel eliminou o São Paulo do Crespo da Libertadores. Agora, você falou do substituto do Richard Rios, né? Quando o Abel finalmente descobre essa figura, ele lamentavelmente se contunde, se lesiona de uma forma até mais séria. E agora, como é que fica o meio-campo do Palmeiras? Quem é que vai ocupar esse espaço? No jogo contra o Vasco, ele colocou o Andrés para jogar por ali e o Rafael Veiga mais avançado, né? E deu certo, deu muito certo, mas foi contra o Vasco. O jogo contra o São Paulo vai ser diferente. Aí eu acho que a gente vai começar a ter um cenário mais consistente para avaliar essa opção que eu acho que será levada a campo no domingo, com o Andrés Pereira nessa função. É muito pouco ainda para a gente falar, deu certo, não deu certo. Foi um jogo só. Foram 23 minutos de altíssimo nível e nesse contexto deu certo. Vamos ver se a coisa anda no clássico, né? Interessante, né, Jamélio? Porque tudo é uma questão de equilíbrio. E o Abel estava reequilibrando, perdeu o Estevão, equilibrou o ataque, colocou essa dupla infernal aí que tem produzido bastante. Aí perde o Richard Rios, que vai embora, e parece que não está bem no clube que ele está jogando. Não, no Benfica não. Fez gol contra o Chelsea, inclusive. Né? Ele encontra uma figura para substituir e o Evangelista se machuca. Faz parte, né, Cacá? Faz parte. As lesões são, né... Claro que tem o departamento de fisiologia, departamento médico, tudo para evitar as lesões, mas elas fazem parte do futebol, né? E eu acho que ele vai ter dificuldade para descobrir isso. Ele coloca um cara mais na frente e puxa o Andrés mais para trás, ou ele coloca um cara mais de contenção. E eu não sei. A única verdade que tem é que esse ataque do Palmeiras tem que ser parado. Tem que ser parado pela defesa. Eu acho que o grande desafio dos 2 treinadores é esse. O Palmeiras continuar sendo efetivo com esses 2 caras lá na frente, né? Com o Flaco e com o Tigrinho, né? E o time do Crespo encaixar. Eu acho que o jogo... A gente estava comentando antes, né, Léo? O jogo dos 3 zagueiros do Crespo encaixa com o jogo do Palmeiras. Ele não tem que mudar. Encaixa no sentido de dificultar o jogo do Palmeiras, né? Porque os 3 de trás vão marcar os 2, cara. É exceção à regra. Mas será que o Abel não entra com 3 zagueiros? Ele fez isso contra o Corinthians no jogo do Campeonato Paulista. Eu não descarto essa possibilidade, não. Ou entra com um time mais ofensivo, põe mais 2, pode pôr o Maurício lá na frente. Que deu muito certo esse sistema, com os 2, né? Flaco e Vitor Roque fazendo essa dupla de ataque. Mas ele pode manter a dupla colocando 3 zagueiros, sacando alguém no meio de campo. Isso pode acontecer. Colocou o Veiga, né? O Veiga há muito tempo não era titular, ele pode abrir mão, de repente, do Veiga e colocar um zagueiro a mais, o Fux,
e passar a jogar com 3 zagueiros de fato de origem, né? Ou então ele pode optar por um meio campo um pouco mais consistente e o M. Martínez desempenhar quase um terceiro zagueiro, como o Aníbal já faz na saída, sendo o zagueiro do meio, com Gustavo Gomes e Murilo, e o Aníbal ficar à frente desses E dar liberdade para o Alan Patrick. Tudo isso para dizer que é improvável, pelo que a gente está debatendo aqui, que ele entre em campo com a mesma formação de meio de campo que ele entrou contra o Vasco da Gama. Eu também acho. Improvável talvez seja muito. Mas ele pode mexer. Ele pode. Não seria uma surpresa. Existe essa possibilidade, exatamente, não seria uma surpresa. Muito bem, meus amigos. Vem de uma invencibilidade de 8 jogos contra o São Paulo, 4 empates e 4 vitórias. A última derrota do Verdão para o Tricolor foi em julho de 2023 pela Copa do Brasil, campanha do título inédito do São Paulo na competição. Tá aí, então. Obrigada às informações do Medo e também da Jalili Elias. O Gustavo Zupac, é um Palmeiras que está jogando muito bem, um São Paulo que está oscilando, mas vem de vitória, e isso conta. Jogo no Morumbi, e é o clássico que tudo fica mais ou menos parecido, tudo fica mais igual. O São Paulo cresce muito em cima do Palmeiras. Quando a gente pensa no histórico de Crespo contra Abel, o Crespo foi campeão paulista em cima do Abel, né? Em 2021, São Paulo foi campeão paulista com o Hernan Crespo. O Abel tinha recém-chegado à equipe do Palmeiras. Claro que o Palmeiras é favorito para esse clássico. O São Paulo vai ter que continuar lutando como sempre luta para igualar as forças e tentar encontrar os caminhos para a vitória. Deu certo a estratégia do Crespo, depois dos desgastes do último jogo, dos últimos jogos, na verdade, das últimas batalhas, ele descansou muita gente em Fortaleza e mesmo com um homem a menos conseguiu uma vitória merecida e muito importante, e vai poder usar os jogadores um pouco mais frescos, um pouco mais descansados para esse choque rei do domingo. Quando o Crespo fala que é comovente como esse time do São Paulo se entrega, é verdade. Quando a gente pensa, inclusive, na eliminação do São Paulo para a LDU, faltou tudo menos luta. Faltou tudo, menos chances criadas para os gols acontecerem. Faltou pontaria para resolver, para definir as chances criadas lá e cá. E faltou concentração defensiva lá e cá para não falhar e não oferecer à LDU os gols que o São Paulo ofereceu. Mas luta esse time sempre apresenta. E é um trabalho muito difícil de ser tocado. O Crespo perde muita gente, né? Contra o Fortaleza, ele jogou com os 3 zagueiros de sempre. Um deles era o Sabino, que é reserva. Os outros 2 nem zagueiros são. É o Negruti, que é volante, e o Luiz Gustavo, que jogou muito. Que bom ver o Luiz Gustavo de volta. Mas também é um volante, né? E perdeu o Rigoni com 22 minutos de jogo. Então é, de fato, um time que se entrega e que vai ser mais forte para o choque rei deste domingo contra o Palmeiras, que está muito embalado, né? O Palmeiras cresceu demais. É um time coletivamente cada vez mais forte. É o chamado, aparentemente, né, crescendo na hora certa da temporada. Por isso que o Palmeiras é favorito para o clássico, embora o São Paulo, evidentemente, tenha a sua chance. E o quão favorito é? Porque está jogando no Morumbi, tem o apoio da torcida, mas é claro que é um Palmeiras que é muito pressionado em Campeonato Brasileiro, porque fica na obrigação de ganhar os 3 pontos, ainda tem o Flamengo, olhando por Flamengo, né? Estatisticamente, 60-40 para o Palmeiras. Tá bom, é uma boa porcentagem. Me sigam para mais informações. Temos novidades também no Palmeiras, que com certeza deixou o clima muito bom por lá. Vamos falar do Flaco Lopes e também do Aníbal Moreno, agora jogadores selecionáveis. O Flaco já era o Aníbal Moreno selecionáveis da seleção da Argentina. Vamos colocar lá no espn.com.br, tem todas as informações para eles, mas eles estarão na próxima data FIFA, não com o Abel Ferreira, mas sim com a seleção da Argentina. Será que alguém mais vai voltar com aquele gostinho de Messi ou jogando como Messi? Vai que o Aníbal Moreno volta como Depou, né? Numa dessa, né? O Flaco volta como Messi e o Aníbal volta como Depou. Flaco, merecidíssima convocação. A do Aníbal me surpreendeu. Para mim foi uma novidade. Não contava com esse chamado, não. Mas ele, enfim, ele merece. E é um time argentino forte. A seleção principal da Argentina, com 2 jogadores do Palmeiras. Olha, jogos amistosos, então, contra Estados Unidos, nos Estados Unidos, contra Venezuela e Porto Rico, nos dias 10 e 13 de outubro. Quem que tem a parada mais dura? O Flamengo enfrentando o Bahia... Sem 8? Calma. O Bahia mais bem colocado do que o São Paulo no campeonato. Qual vai ser. Eu já sei qual vai ser o outro duelo. Eu já sei, vai. O Palmeiras enfrentando o São Paulo. É óbvio que é o Bahia está um tempão sem ganhar do Flamengo. O São Paulo e o Palmeiras... Aliás, o Rogério Ceni tem um problema seríssimo com o Flamengo. Parece que nunca ganhou do Flamengo, o Rogério Ceni. Ele nunca pontuou. O Palmeiras
Pega o São Paulo. Isso é um choque rei, gente. São Paulo, o jogo Isso é um jogo diferente. Eu falei isso na redação. É um jogo diferente, cara. O Fabrício discorda, acha que a parada do Flamengo é mais difícil. É que o Flamengo deve, inclusive, poupar alguns jogadores nessa partida. Pô, a gente acabou de falar. Aí equilibra um pouco mais, né? Diga, Rafa. Não, aí equilibra um pouco mais. Se o Flamengo mexer no time, se colocar jogadores que não vêm atuando com frequência, aí dá uma equilibrada. Agora, na teoria, um jogo com o outro, indubitavelmente, a vida do Palmeiras é muito mais difícil que a do Flamengo. E eu falei ontem aqui, repito hoje, os desfalques do Bahia para esse jogo contra o Flamengo no domingo. João Paulo, goleiro lesionado, Santiária suspenso, Canu lesionado, Gabriel Xavier suspenso, Davi Duarte lesionado, Ramos Mingo lesionado, Luciano Juba lesionado, Caio Alexandre lesionado, Eric lesionado, Eric Puga lesionado, Juan Pablo lesionado e Sanabria suspenso. 12. Tá fácil? São 12. Todo o sistema é defensivo praticamente, né? Todos os jogadores... Não, olha lá, a relação aí. E do meio campo também. E perde 2 jogadores de velocidade. 2 jogadores do ataque que poderiam ser jogadores de velocidade. E aí um lateral esquerdo para mim... Pascoal, eu acho que vai ser aquela tática do morcego. Tática do morcego. Ou então a tática do cadeado, né? E o campo? Vai melhorar o campo? Será que conseguiram melhorar o campo pro jogo? A foto que eu vi hoje do campo, ele tá bem pálido. Não tá aquele verde brilhante. Você viu foto do campo hoje? Tiraram a foto da Fonte Nova para você, Pascoal? Não, você tem o Google, né, Pascoal? Você tem ao vivo, né? Gente, hoje... E o Morumbi tá bonito? Não, o Morumbi é espetacular. Eu adoro o Morumbi pela raiz, pelo estádio daquele jeito. Quando fizerem a reforma do Morumbi, que aproximarem a torcida, vai ficar um espetáculo. Vai ser um terror ganhar do São Paulo no Morumbi, porque a torcida vai ficar perto. Acho que a gente não vai ver isso não, viu, Pascoal? Pascoal, agora ele podia convidar. Ah, não? Acho que Eu pensei que daqui uns 4 pensei que no centenário do São Paulo ia ter isso. O centenário é daqui a 4 anos. Então, 4 anos, é o tempo da obra. Vou falar baixinho aqui, Pascoal. Ele podia nos convidar, né, para comer uma carninha ali. Quem? Diego Lugano? Pascoal. Pô, você tá bem sentado aí? Tá bem sentado aí, Pascoal? Então espera. Zé, tá bem sentadinho? Espera aí. Então espera. Mas é você, não tô falando. O dono é ele, não sou eu. Mas você que pede o desconto pra ele. Eu não peço desconto nenhum. Não. Só pra fazer... Eu não peço desconto, por de graça. Pra voltar à questão de São Paulo e Palmeiras... Rapidinho, porque a gente ainda vai colocar aspas da Leila Pereira contra o Flamengo. O Hernan Crespo, da última passagem dele no São Paulo, ele criou muitas dificuldades para o Palmeiras. Final do Campeonato Paulista. Ele foi eliminado na Libertadores pelo Palmeiras do Abel, no mesmo ano. Mas sabe, ele tem lá as suas formas para parar. Pascoalzinho, vamos ver. Na semana passada, final da semana passada, né, coisa de uma semana, a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio, travando aquele repasse de 77 milhões de reais, valor referente a uma porcentagem dos ganhos com o pay-per-view. Os clubes ficaram loucos da vida com o Flamengo por conta disso, até o riquíssimo, milionário, poderoso Palmeiras, ou principalmente a Leila Pereira, que ontem, notícia de ontem, prometeu acionar o Flamengo na justiça e hoje falou ao Globo Esporte sobre o assunto. Não tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana, agora tem os terraflamistas que acreditam que a Terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. E não é assim não, gente. Seguindo. Uma das maiores virtudes do ser humano é a humildade. O Flamengo não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro, levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe. O Flamengo tem que baixar um pouquinho a bola. Eu vi no nosso grupo de notícias, Rafa, que você tentou contato ou conseguiu um contato com o pessoal do Flamengo para ver se haveria resposta à presidente, à mandatária verde. Aconteceu isso? Houve resposta? A resposta foi que não tem resposta. O Flamengo entende o seguinte, Plihal, Pascoal, Zé Elias e fãs de esporte conectados com a gente aqui no Equipe F. O Flamengo entende que as ações da presidente do Palmeiras, elas são ações midiáticas, que têm relação direta com uma espécie de criação de cenário para jogar todo o contexto do futebol brasileiro contra o Flamengo. Os argumentos que justificam a postura do Flamengo desde a semana passada em relação a isso versam sobre uma tentativa que
que o atual presidente Obap está desenvolvendo há tempos de desqualificar a decisão tomada pelo antigo presidente Rodolfo Landim quando assinou o contrato da recepção das cotas via contrato com a Libra. Como o Flamengo discorda do percentual atribuído pelo pay-per-view, não, em relação ao percentual estático, às outras receitas, especificamente em relação ao pay-per-view, o Flamengo entende que está sendo lesado pelo tamanho da sua torcida, o clube entrou na justiça. E, aliás, eu tenho informação, inclusive, que do ponto de vista jurídico, essa liminar nem deveria ser concedida na medida em que ela fere direitos de terceiros. Ao fazer isso, o Flamengo está atingindo clubes que não têm nenhuma relação com o objeto da ação do Flamengo. Dito isso, a coisa se sucedeu, se desenvolveu e chegamos a esse estágio em que a Leila Pereira conseguiu mobilizar os outros 19 clubes. Então hoje nós temos o Flamengo de um lado e os outros 19 clubes do outro lado. E clubes das duas frentes, da Liga Forte União e também da Libra. Está todo mundo do mesmo lado, contrário ao que o Flamengo está estabelecendo. Mas sobre as declarações da Leila, o Flamengo entende que isso não cabe nenhum posicionamento. O Flamengo tem que dar satisfação ao seu torcedor, ao seu sócio, aos seus conselheiros. O Flamengo entende que o contrato lesa o clube e que, portanto, nada além disso. Ou seja, não vai ter nenhuma manifestação explícita contra as falas da Leila Pereira. E quem quiser saber mais, é só acessar espn.com.br. A matéria está lá. Melhor impossível, Rafael Marques. Oswaldo Pascoal, temos 3 minutos, a gente não vai poder se aprofundar muito, mas é muito evidente que essa história ainda vai muito longe, né? Vai muito longe, né? Pelo menos assim, eu vejo um desrespeito total do atual presidente do Flamengo com o ex-presidente do Flamengo, né? Porque o Landim assinou o documento. Está assinado. E quando o Landim era o presidente, o Landim, a figura humana do Landim, é uma coisa. O Landim, presidente do Flamengo, é outra coisa. Ele representa o clube de regatas do Flamengo. E ele representando o clube de regatas do Flamengo, ele assinou o documento que está lá. O atual presidente não reconhece que aquilo tenha sido bom, não reconhece aquela assinatura como positiva para o clube, mas essa assinatura está lá, e ela foi feita por um representante legal do clube de regatas do Flamengo. Eu acho, no mínimo, uma grande falta de respeito do atual presidente com o ex-presidente. Hoje é dia 3, dia 19, no Maraca tem Flamengo e Palmeiras. Já pensou, Zé? Mas isso tudo faz parte do E talvez a gente ainda bateu a final de Libertadores, só isso. Com o primeiro tetra brasileiro campeão da Libertadores. Melhor jogar antes, tem jogo antes. Tem jogo da LDU, tem jogo do Racing. É melhor jogar. Rafa Marques, que prazer mais uma vez estar com você, meu amigo. Foi ótimo as suas participações brilhantes como de costume. Pascoalzinho. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu, Plirra. Valeu, Zé Elias. Espera o convite, Espera a invitação, né? Aliás, você sabe que ele fala? Sextou, Zé Elias. Sextou, Zé. Você sabe que é sempre muitíssimo bem-vindo no Monobiz, né? Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.